E aí, bora derrubar o Abel ou o palmeirense? Vocês queriam ter derrubado o Abel? Que aula ontem. Ó, 2 times muito bons, muito bem treinados, postulantes a título e G4 tranquilamente. Palmeiras vai jogar fora e o Palmeiras deu uma aula defensiva ontem. Aula. Me lembrou o Chelsea de Mourinho. Jogo muito legal, muito bom, que ia ser decidido no detalhe. E assim, até peguei as estatísticas ontem. Por mais que o Palmeiras tenha ido se defender, o Palmeiras finalizou mais, foi 13-10. E teve mais expected goals, né, mais XG, do que o Inter. O Inter conseguiu uma oportunidade de gol, acho que foi com o Ener Valencia, né? Uma bola meio rebatida, meio esquisita, mas tipo, já no fim do jogo. O Palmeiras defendeu demais. O Palmeiras fez 56 interceptações de bola. 56. Foram 27, na estatística aparece como clearances, quer dizer, tiradas de bola. Todas as vezes que o Inter entrou na área e cruzou para trás, o Palmeiras interceptou a bola ou tirou. Todos os cruzamentos do Inter, o Palmeiras tirou. O Palmeiras se defendeu muito bem. Vocês têm, foram 27 tiradas de bola do Palmeiras contra 13 do Inter. E aí, a gente já sabia também antes do jogo que o Bernabé ia ter muito trabalho, certo? Os laterais do Inter iam ter muito trabalho. E a jogada do gol é uma jogada muito interessante. Porque quem está no Bernabé não é nenhum dos atacantes do Palmeiras, não é o Vitor Roque, não é o Estevão. Quem está no corpo do Bernabé, no lançamento longo do Gustavo Gomes, é o Richard Rios, cara. E eu tenho dificuldade de achar que isso foi sem querer. Acho que isso aí é estudado, isso é de propósito. E ele coloca o Richard Rios, então, em cima do Bernabé. O Bernabé ganha no corpo, não acho que foi falta, não acho que aconteceu nada no lance. Entra na área, muita qualidade que ele tem, levanta a cabeça, toca para trás, gol do Palmeiras. Um belíssimo gol, uma bela jogada, uma jogada inteligente do Palmeiras. E aí foi o 1-0. Eu não acho que nenhum dos dois times tem que se preocupar com nada, acho que o Inter também não tem. Isso é jogo grande, jogo difícil, no segundo turno pode acontecer uma outra coisa, mas o Palmeiras foi muito bem, o Abel foi muito bem, repetiu aquele 3-4-3 que ele vem fazendo, com às vezes o Estevão mais centralizado e o Felipe Anderson fazendo a direita. Depois, às tantas, ele abre mão do Felipe Anderson, faz uma linha de 5 com o Riai. Pô, muito bem jogado o jogo, tá? Jogo grande, jogo inteligente, jogo de 2 times que vão brilhar. Vocês acharam? Neste jogo aqui sabíamos que era um jogo extremamente difícil, uma equipa muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo seu treinador, pelo Roger Machado. Tem 2 formas de jogar em casa e fora. O médio defensivo deles que descansou, está-me a esquecer o nome agora, o número 5 deles, Fernando, desculpem, que jogou em Portugal há muitos anos, que eu conheço. Fora de casa entra mais naquela linha de 5 e faz quase como uma linha de 5 e defende muito bem, como foi, por exemplo, em casa do Fortaleza, não com o Fernando, mas com o número 16 que entrou ainda neste jogo. E então nós preparámos muito bem este jogo, como te disse, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada, já não perdia uma série de tempo, confiança no máximo. Mas eu acho que é isto, a nossa equipa tem que manter este foco, este rigor, esta solidez. A primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores, fizemos 7, 8 remates, o adversário só chutou uma. Na segunda parte o adversário reagiu, entrou melhor, os primeiros minutos, mesmo sem criar perigo, mas empurrou e ganhou metros. Mas nós fizemos o primeiro, podíamos ter feito o segundo, numa jogada do Estevão, e depois num ressalto agora mesmo no fim, em que eu acho que o Bruno Fux vai atirar a bola e ela sobra para o Valência, que enfrenta o nosso goleiro, falhou, mas acho que, na minha opinião, naquilo que foi o jogo total, eu acho que é uma vitória da equipa que foi mais sólida, da equipa que soube sofrer e aproveitar as oportunidades que teve. Derrota injusta do Internacional. Eu vou repetir. Olhem nos meus olhos, leiam os meus lábios. Derrota injusta do Internacional. E eu não estou tirando méritos do Palmeiras na partida. Este
timaço do Palmeiras. Eu estou apenas salientando que os méritos do Internacional, especialmente no segundo tempo, foram suficientes para que o Internacional, no mínimo, tivesse empatado esse jogo. Essa é a minha primeira consideração. Foi injusta a derrota do Internacional. Segunda consideração que eu quero fazer para vocês. Foi um jogaço de futebol, de dois times que estão brigando pelo título brasileiro, em que qualquer resultado pode acontecer. Antes que apareça alguém aqui fazendo terra arrasada, eu digo, porque eu sou o cara que não aceita perder. Eu sou o cara que geralmente, quando o Inter perde, eu saio buscando culpados e eu dou pau em todo mundo. Hoje, este mesmo, que vocês estão acostumados, olho para vocês nesta câmara e digo, faz parte. O que o Palmeiras fez para conseguir derrubar até então o único invicto na temporada? Baita vitória do Palmeiras, porque você joga fora de casa contra um time que vai brigar em cima também na tabela, e você consegue tirar pontos fora de casa. Eu, pelo menos, a leitura que eu faço é que o Inter não vai perder muitos pontos dentro de casa, dentro do Beira-Rio. E o Palmeiras foi lá e conseguiu não ganhar um ponto, ganhou os 3. Tirou ali do Internacional. Então a gente ali vendo o jogo, a gente estava conversando na hora, o Giai fez uma partida muito boa, acho que foi a melhor partida do Giai, pelo menos que eu vi, com a camisa do Palmeiras até agora. Ali como funcionando, hora ele funcionava como terceiro zagueiro para liberar o lado esquerdo, hora ele fechava em linha de 4, mas eu achei assim, o Palmeiras conseguiu, acho que o Inter sentiu muita falta de 2 pontos, do Wesley e do Carboneiro. Sentiu muita falta, o Vitinho não correspondeu. E o que o Palmeiras fez? O Abel Ferreira, pelo menos para mim, a leitura que eu fiz, deixou os 3 caras por trás e deixou o meio-campo mais preenchido. Felipe Anderson funcionando novamente muito bem aberto. Ele dobrava a marcação com o Giai quando precisava, tanto que a gente até falou, vai se desgastar fisicamente. E ali era o Bernabé, né? Mas ele estava conseguindo marcar muito bem o Bernabé, que é o lateral que chega ao ataque muito bem dessa equipe do Internacional. Consequentemente, com essa marcação, você tirou também o Alan Patrick do jogo. O Alan Patrick não estava conseguindo achar espaço nem no meio-campo e nem espaço para acionar os jogadores nas alas. Então, para mim, o Internacional teve muita dificuldade de criar mais oportunidades por conta do sistema defensivo do Palmeiras. E aí, só fazendo uma transição para dar a palavra para o Marra, na parte ofensiva, com o Estevão mais próximo do Vitor Roque, eu achei bom. Eles são muito rápidos. Então eles conseguiram se associar e chegar bem ao campo de ataque. E mais um jogo bom do Felipe Anderson. O Felipe Anderson pela direita, até o Facundo aparecendo, o Richard Rios também, não é, Marra? Então são essas peças que vão aparecendo aí pro Abel. Facundo que começou a escrever uma história diferente do Palmeiras, né? Não tem tanto tempo assim. Porque quando ele chega, e ele já tem que chegar e jogar, era o período de adaptação, obviamente, mas já estava começando o pessoal a olhar para ele e falar assim, não vai para lugar nenhum. Até que o Abel precisa explicar que ele está jogando fora de posição, não na posição ideal, e por isso pediu paciência. E ele vive um melhor momento. Fez um bom jogo contra o Corinthians. E ele chegou tem pouco tempo. Então, assim, ele ainda está naquela fase do... Opa, tem algo aí, pode ser legal, tal. Entendendo que ele vai oscilar, porque ele também merece passar por uma adaptação. Mas você tinha feito uma outra pergunta, não? Não, era sobre isso. E achei interessante o Abel explicando também sobre o aproveitamento do Giai, e não porque o Fux que vinha fazendo aquela função, e ele explica justamente essa força dos pontas do Inter, e ele precisava de alguém mais veloz por ali. Era esse ponto que eu ia falar. O Bernabé é muito rápido, e os pontas do Inter também são rápidos, então a escolha foi muito inteligente. Pelo menos o Bruno Fux é muito mais alto, então ele é mais lento do que o Giai. Então você ter o Giai recuperou algumas bolas do Bernabé na velocidade e na força física. Então a escolha foi muito assertiva ali do Abel Ferreira, foi bem, e o gol do Palmeiras surge na falha do próprio Bernabé. Verdade, na disputa Bernabé, com uma disputa o Richard. no corpo com o Richard Rios chegando pelo lado direito. Muita crítica, né, que teve em relação ao Richard Rios e tudo mais por conta do que ele fez há uma semana ou 2 semanas atrás, já nem lembro. A história do gol, né? De pedir o silêncio. Mas a gente falou aqui, o Richard Rios é muito importante pelo lado direito, que ele chega à frente. E acho que foi o Felipe Anderson. O Felipe Anderson baixa, ele chama a atenção do volante. Tem o lançamento e aí do o Richard Rios, Gustavo Gomes. E aí o Richard Rios ataca justamente as costas do Bernabé. E aí o Richard Rios chega bem, ganha no corpo
cruza e o Facundo Torres completa pro gol. A jogada do gol foi bastante interessante do Palmeiras. E se falamos do Pedro, que aos poucos vai retornando ao Flamengo, o mesmo vale para o Paulinho e o Abel explicando também essa minutagem, né? Ontem o Maurício também voltou, né, Marra? Sim. Mas, assim, pouco a pouco e o Paulinho vai aparecendo. Apareceu muito bem contra o Corinthians e ontem quase fez um golaço também, mas estava impedido ali, né? Depois do gol do Alan. E, assim, na sobra, né? Na defesa do Antony, o Alan faz o gol. O Paulinho O Paulinho é um jogador que eu acho que vai crescer muito com o Abel. Ele é um jogador pronto, mas vai crescer muito com o Abel, exatamente pelas variações que o Abel vai permitir. E eu já senti que, com o Milito na temporada passada, ele desenvolveu diversas funções diferentes.